Oi, galera, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu fiz até roteiro, e quando você sabe quando eu faço roteiro é porque o vídeo é sério. Bom, gente, sei que não é dos que eu falo, mas eu vou trazer pra vocês aqui uma parte de mim que eu acho que vocês nunca conheciam, que é a parte dos casos criminais. Não vai ser tudo mesmo, vai ser mais ou menos casos assim que eu sei, que eu acompanho, que eu já sei quase tudo, enfim. Hoje a gente vai falar do caso da Eloá. Por quê? Porque eu vi o documentário da Netflix recentemente e eu tô simplesmente abismada, gente. Abismada com tudo que foi o caso Eloá. Então eu fiz um resumo, né, dos 4 dias de sequestro. E é isso, gente. Vamos ver o famoso caso Eloá. Bom, gente, pra quem não sabe, o caso Eloá é um caso que ficou famoso. Ele aconteceu em 2008, em outubro de 2008, onde a Eloá, uma menina de 15 anos, foi mantida em cárcere privado junto com 3 amigos pelo ex-namorado, o Lindenberg, de 22 anos. Bom, gente, há relatos de que eles se conheceram e começaram a se envolver quando ela tinha 12 anos, porém ela não quis mais, ia focar na carreira. Isso deixou o Lindenberg com muitos ciúmes. Então ele começou a perseguir, ele começou a ir atrás dela, enfim. Aí a gente tem o primeiro dia de sequestro, que foi dia 13 de outubro de 2008. O Lindenberg ele invade o apartamento onde estava a Eloá, apartamento da família da Eloá, onde ele estava junto com 3 amigos. Desses 3 amigos, eu só sei o nome de 2, que é a Nayara e o Vitor, e mais um terceiro há relatos no próprio documentário da Netflix, segundo o Vitor, estava fazendo trabalho de geografia quando o Lindenberg chega com uma arma, mandando todo mundo ficar quieto. Isso no dia 13 de outubro. No mesmo dia, né, após ali o início das negociações entre os policiais e o Lindenberg libera os 2 rapazes. Fica somente ele, a Nayara e a Eloá dentro do apartamento. Aí eu falei, detalhe, né, gente? Que quando o crime ocorreu, a Eloá tinha somente 15 anos. E o Lindenberg já era um jovem adulto de 22 anos de idade. Então, fica ali aquele embate de como é que os pais aceitavam, mas enfim, a gente não vai culpar aqui ninguém. Então é isso, o Lindenberg ele chega, ele entra no apartamento e manda todo mundo ficar quieto com uma arma na mão. Ali em diante ele começa o sequestro, né? E aí, nisso, os policiais começaram a tentar negociar com ele para ele sair, que não vale a pena, que ele ainda não cometeu nada. Isso ele libera os 2 rapazes, o Vitor e o segundo rapaz, onde eles descem, saem do apartamento, é um apartamento de escadas, assim, descem, e permanece somente a Nayara e a Eloá, né? Segundo relatos do próprio documentário, o Lindenberg falava sempre que ele só sairia dali com a Eloá morta e ele se mataria logo em seguida. Então era uma das coisas que ele falou ao entrar no apartamento, é que ele iria matar a Eloá e se matar em seguida, que ela não iria ficar se não fosse com ele, ela não iria ficar viva se não ficasse com ele. Aí a gente tem o segundo dia, que eu acho que é, assim, um dos mais polêmicos, assim, o segundo mais polêmico são 4 dias, que é o dia 14 de outubro. Isso, a polícia começa as negociações mais severas para tentar fazer o Lindenberg soltar a Nayara e a Eloá, soltar as 2 jovens, né? Que, então, como eu já retomando o que eu falei, o Lindenberg ele passou meses perturbando a vida da Eloá, porque ele não aceitava o fim do relacionamento. E ele também não ia com a cara da Nayara, porque ele dizia que a Nayara influenciava a Eloá, né, a não voltar com ele, enfim, a não ficar com ele. Nos relatos do diário que tem na Netflix da Eloá, a Eloá até queria uma vida com ele, mas realmente ela quis focar nos estudos, na carreira dela. E deu um fim no namoro, coisa que o Lindenberg não aceitou e provavelmente até hoje não aceita o fim desse namoro, né? Aí, poucos dias antes dele entrar no apartamento, ela tá voltando da escola. Geralmente o pai dela buscava e levava. Nesse dia o pai dela não pôde. Ela volta da escola sozinha, no meio do caminho, Lindenberg encontra ela e agride ela fisicamente, né? Ela, inclusive no relato dela, da mãe dela, enfim, ela conta que a Eloá chegou chorando em casa, que ela não aguentava mais o Lindenberg perseguindo ela, que ela estava cansada, enfim, né?
E aí, quando ele agrediu, ele falou a seguinte frase: se você não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Ou seja, ele já vinha ameaçando ela há muito tempo. Né? Então já era uma coisa recorrente, tanto que para ela chegar no nível de exaustão, segundo a mãe dela que ela chegou, era porque já era uma coisa muito recorrente. No mesmo dia, no sequestro, a Nayara ela é liberada. Ou seja, o Lindomar libera a Nayara e fica somente entre ele e a Eloá dentro do apartamento. Em nenhum momento ele soltou a Eloá, tá? Nenhum desses 4 dias ele liberou a Eloá para sair, né? Liberou para comer ele liberou, mas ele tinha que pegar comida pela janela. Enfim, nunca houve uma soltura da Eloá de fato. E a mídia, né, que posteriormente, né, depois do caso assim, ter sido resolvido, entre aspas, foi duramente criticada pela oposição, começou a ficar de forma invasiva. Né? Isso também foi um fator para crítica à polícia, por não ter isolado adequadamente o local por um crime do tamanho que foi o caso da Eloá. Então a imprensa ela começou a ficar muito invasiva, o Lindenberg tinha acesso a uma televisão, então ele tinha como ver as notícias sobre ele, e a imprensa fazia perguntas, até que, por meio do canal da Sônia Abraão na época, 3 repórteres conseguiram entrar em contato direto com Lindomar. 2 delas não foram identificadas no documentário nem nas pesquisas que eu pesquisei. Um terceiro foi, vou deixar o nome dele aqui embaixo, e ele transmitiu ao vivo, porque as 2 não tinham transmitido ao vivo a conversa com o Lindenberg. Então, o Lindenberg, ele é colocado como se fosse uma pessoa sendo entrevistada, não como um sequestrador, como se fosse uma pessoa, uma celebridade sendo entrevistada. Né? Então esse repórter, ele comenta ao vivo, ele fala com Lindenberg ao vivo, enfim, isso, né, hoje em dia é retratado como uma forma que piorou a agressividade do Lindenberg, que ele ficou mais possessivo, ele ficou mais ciumento, ele ficou com mais variação de humor, né? E claramente obsessão pela Eloá, porque ele via a repercussão que ele estava tendo na TV. E isso pode ter agravado a agressividade dele. Né? E além disso, subiu muito para a cabeça, tanto que no julgamento dele, né, ele ironiza que teve tanta repercussão assim o caso dele, né, de maneira assim exuberante. Isso hoje é apontado como uma falha da polícia e uma falha explicitamente da imprensa, já que a polícia não fez o devido ali isolamento da área, né, e deixou a imprensa chegar aonde chegou, né, entrevistar um criminoso ao vivo para televisão. Dia 15, a gente tem talvez o dia mais polêmico de todo o sequestro. Então, o que acontece? A Nayara, por meio de uma decisão policial, volta pro cativeiro. Ou seja, ela saiu do cativeiro no dia 2 e no dia 3 ela volta pro cativeiro. Na época, ela dizia ser para não deixar a amiga sozinha. Anos depois, a Nayara, inclusive, recebeu indenização do governo, né, por ter botado ela novamente na situação de risco que ela tinha. Né, porque a Nayara estava correndo ali risco de vida, já que Lindenberg deixou bem claro que ele não gostava dela. Então ela volta para o cativeiro. Essa decisão, segundo os policiais, é tomada entre eles e os responsáveis da Nayara, que na época também era menor de idade. Então eles retomam ali, claramente junto com a Nayara em si, volta para o cativeiro para não deixar só a Eloá sozinha, né? Quando a Nayara foi conversar, estava conversando por telefone com o Lindenberg, ele falou que iriam sair os 3 juntos, de mãos dadas, ele, a Nayara e a Eloá. Porém, quando ela chegou na porta, ele estava com uma arma apontada para a cabeça da Eloá, mandando ela entrar. Esses são os relatos da própria Nayara, que ela diz assim no próprio celular, no próprio documentário, né? Aí a tensão aumenta, porque a Nayara volta pro cativeiro da onde ela não devia ter voltado e começa uma crítica à imprensa, à polícia. Isso com a imprensa quase ali dentro do prédio para gravar todo o momento, né? Essa repercussão já era enorme. Então a tensão entre os dois, entre o Lindenberg e quem estava interrogando, aumenta muito. Ao ponto de eles usam o irmão mais novo da Eloá, o Douglas, que até então era amigo do Lindenberg, para tentar negociar. Ou seja, ele estava tentando fazer com que o Lindenberg deixasse a irmã dele, a Nayara, saírem vivas em algumas promessas, do tipo que ele não ia ser preso, que
Até agora ele não tinha cometido quase crime nenhum, ele só ia pegar talvez uma multa e ia ser financiado. Foram promessas do Douglas pro Lindenberg, né? Claro que a gente sabe que em nenhum momento essas promessas foram realmente verdadeiras promessas, foi um momento de tensão, como uma forma do Douglas fazer o Lindenberg acreditar nele para ele soltar as duas, né? Nunca aconteceu, né? O Lindenberg não acreditou nas palavras do Douglas e ficou mais tenso ainda, ou seja, ele ficou mais irritado, ele ficou mais agressivo, mais possessivo. Inclusive, quando tem relatos da Nayara que quando a Nayara volta pro apartamento ali onde está o Lindenberg e a Eloá, ela encontra a Eloá numa situação completamente vulnerável. Ela conta que a Eloá havia sido agredida diversas vezes pelo Lindenberg e estava toda machucada. Né? E por isso, inclusive, que ela disse que foi uma das coisas que ela não queria deixar a Eloá sozinha com o Lindenberg. Né? Todo momento o Lindenberg culpava a Eloá pelo fim do relacionamento, dizia que ia sair dali com ela morta, dizia que ia sair com ele morto, né? Que ele ia matar ela, que ele ia se matar, enfim, foram palavras do Lindenberg. E aí a Nayara, ela conta inclusive que a Eloá já sabia que ela não iria sair dali viva. Ou seja, ela já tinha consciência plena de que ela ia sair morta dali, de um jeito ou de outro. Aí, a gente tem o fatídico dia 16 de outubro de 2008. Por quê? Depois de quase 100 horas de sequestro, a situação ela escala num nível muito rápido. Por quê? Tem duas versões desse dia, né? Tem a versão oficial da polícia e a versão oficial da Nayara, que é a única sobrevivente no caso, porque os dois meninos foram liberados no primeiro dia. A versão da polícia é que os policiais ouviram um tiro vindo de dentro do apartamento e aí invadiram, explodiram a porta e invadiram, né? Nisso, claramente, o Lindenberg atirou, né? E atingiu a Eloá e a Nayara. Porém, essa versão não condiz com o que a Nayara relatou no julgamento. Por quê? A Nayara relatou que, na verdade, a explosão veio antes do disparo e que por medo, o Lindenberg atirou de volta, né? E infelizmente um tiro dele, a Nayara tomou um tiro na boca, mas ela reconfigurou o rosto, ficou bem, e a Eloá foi atingida por um tiro na cabeça e um tiro na virilha. Né? Essa é a versão da Nayara, que conta que na verdade a polícia invadiu antes dos disparos, que o Lindomar só atirou por conta da invasão da polícia. Até hoje, essas duas versões são muito comentadas. Há quem defenda o Estado, né? Que em caso de sequestro, a vítima em primeiro lugar. Há quem defenda a Nayara, diz que ela estava lá. Então, são duas versões do caso, né? Uma diz que a polícia ouviu o tiro e entrou, outra diz que a polícia entrou e depois o Lindenberg atirou. Né? A Nayara, como única sobrevivente, acaba tendo mais credibilidade ali. Enfim, quando eles saíram, o Lindenberg foi rendido. Né? A Nayara saiu andando, saiu bem, porém a Eloá saiu no colo de um dos policiais direto para o hospital. No dia 16 ela passou por cirurgia e no dia 17 foi confirmado a morte da Eloá. Né? Foi uma morte que é comentada ainda. Acredita-se que foi falta de preparo da polícia ao tratar de um caso desse, falta de noção da imprensa por ter ido tão longe, ter se metido tanto. Né? Essa questão da invasão ainda é muito comentada. Acredita-se que se a polícia tivesse esperado um pouco, talvez eles conseguissem negociar um pouco mais, talvez não acabasse do jeito que acabou. Enfim, Lindenberg foi preso. Ele foi inicialmente condenado a 98 anos de prisão, porém teve a pena reduzida a regime semiaberto a 39 anos de prisão, onde hoje ele cumpre na prisão de Tremembé o regime semiaberto. No julgamento, há relatos de que ele não demonstrou nenhum ressentimento, nenhum arrependimento de ter feito aquilo, então realmente acredita-se que ele iria matar a Eloá de qualquer maneira. A Nayara, ela vive de forma privada, ela não se expõe. Hoje acredita-se que ela é engenheira, segundo relatos, mas ela não se expõe na internet. Inclusive, a produtora da Netflix, a produtora do filme da Eloá da Netflix, comentou que chegou a convidar todos os participantes envolvidos, porém, a Nayara recusou o convite e disse que era um tópico muito sensível para ela lembrar daquele episódio. Então, a Nayara não aparece no documentário, né? Mas acredita-se que foi erro de ambas as partes, né?
Esse caso, gente, ele traz muitas perspectivas, né? A violência contra a mulher, ele traz a falta de preparação policial, até onde é liberado a imprensa ir num caso criminal. Então, são vários assuntos que até hoje são debatidos na sociedade, né? Então, acredita-se que esse caso ele serviu, de certa maneira, né, principalmente para a imprensa, de como se tratar, tanto que teve restrições depois de como a imprensa ela pode chegar no caso criminal, né? Os repórteres envolvidos não foram condenados, não tiveram multas, embora alguns acreditem que sim, eles deviam ter, porque eles têm a mão ali na morte de Eloá. Mas, enfim, gente, esse foi o caso de Eloá. Comenta aqui se você quer ver outro caso aqui no canal. Confesso que esse caso eu gosto bastante de comentar sobre ele, né? Eu vi o documentário recentemente. E é isso, se inscreve no canal, deixe seu like e tchau!